Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Êxodo. Tenho certeza que Deus nos dará grandes ensinamentos por intermédio deste livro. Desde já agradeço ao professor Rodolfo, que de uma forma maravilhosa, incrível, com muita graça e unção de Deus, ele expôs o livro de Gênesis, um livro maravilhoso e que o irmão trouxe ensinamentos maravilhosos. Então, que Deus abençoe o professor, porque eu fiquei muito feliz por tudo aquilo que eu ouvi durante esses dias aí, ouvindo a exposição do nosso querido professor Rodolfo em relação a Gênesis. Deus os abençoe grandemente. Amém? Peço aos irmãos que estejam junto comigo agora. Vamos estar orando, pedindo a Deus graça e sabedoria para que Ele possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Pai amado querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que nos deste e nos concedeste. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos abraça, essa graça que faz com que estejamos salvos, lavados e remidos. Que o Senhor neste momento venha abençoar a cada irmão que neste momento estará fazendo a leitura, o seu devocional das Sagradas Escrituras, e que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Continue conosco, seja conosco e nos abençoe conforme a Tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder nos alimentar de uma forma especial, que somente pode ser através da Tua palavra. Essa palavra que gera fé, a fé que nos move, a fé que nos dá forças, a fé que é o fundamento, Deus, da nossa fé. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, no capítulo 1 de Êxodo, nós veremos grandes ensinamentos. Hoje estaremos fazendo a leitura e meditação do capítulo 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. No capítulo 1, veremos já de início, que houve um crescimento do povo israelita. O livro começa, irmãos, listando os nomes dos filhos de Jacó que vieram para o Egito junto com suas famílias durante o tempo de José. Os israelitas multiplicaram-se muito durante a sua estadia no Egito, tornando-se então, irmãos, um povo numeroso e também poderoso. E aí, neste momento, aparece então um novo faraó que não conhecia José. Chegou ao poder no Egito. Ele viu o crescimento populacional dos israelitas como uma ameaça e decidiu oprimi-los. Os egípcios sujeitaram os israelitas a trabalhos forçados, tornando as suas vidas amargas com o trabalho forçado em projetos de construção. Mais à frente, veremos também a respeito da fidelidade das parteiras, no capítulo 1. O faraó, amados irmãos, ordenou às parteiras hebreias, Shifra e Puá, que matassem todos os bebês hebreus do sexo masculino ao nascerem. No entanto, as parteiras temeram a Deus e recusaram-se a cumprir a ordem de Faraó, permitindo então, irmãos, que os filhos homens vivessem. Este decreto, irmãos, do Faraó, apesar das ações das parteiras, Faraó intensificou sua opressão sobre os israelitas
ele ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo. Em resposta a essa ameaça, os pais de Moisés esconderam-no durante 3 meses, após os quais o colocaram num cesto impermeável nos juncos ao longo da margem do rio. A filha do faraó descobriu o bebê Moisés e o criou como seu próprio filho. Veremos então que em Êxodo capítulo 1 prepara o cenário, irmãos, para os eventos importantes do livro, incluindo a educação de Moisés na casa do faraó, seu chamado para liderar os israelitas para fora do Egito e a subsequente libertação dos israelitas por meio dos atos poderosos de Deus e da promulgação da lei no Monte Sinai. Ele destaca temas de opressão, fidelidade e cuidado providencial de Deus para com seu povo, prenunciando a libertação que virá nos capítulos que se seguem. Entre os fatos citados no final do livro de Gênesis e os que são relatados no livro de Êxodo, nós temos aqui, irmãos, um período aproximado de 400 anos. Este foi o tempo, conforme dito por Deus a Abraão, que a sua descendência teria que guardar ou aguardar para o cumprimento da promessa feita a ele, de receberem a terra de Canaã como herança. Nesse longo tempo, eles estavam se formando como nação no Egito, e agora chegaria o momento de saírem de lá nos dias de Moisés, para o cumprimento daquilo que o Senhor havia prometido aos patriarcas de Israel. Não se deve, irmãos, pensar que Deus tenha ficado sem testemunhas no Egito durante aqueles 400 anos, sobre os quais a história e a Bíblia silenciam quanto ao que estava ocorrendo com as pessoas de Israel. Assim, não foi somente quando levantou Moisés e entrou em aliança com Israel com a doação formal da lei, e também instituiu a forma do culto, da adoração, que Deus deu preceitos e mandamentos para serem cumpridos pelo seu povo. Porque nós não vemos ao longo do livro de Gênesis que desde Adão ele os havia dado, especialmente a partir de Abraão. Então, irmãos, de uma certa forma, não é correto a gente pensar que foi somente a partir de Moisés que Deus tivesse revelado a sua vontade aos homens. Deus já falou a sua vontade aos homens desde Gênesis, quando ouvimos aí pela exposição do professor Rodolfo de uma forma maravilhosa. Veremos então também a respeito da regulamentação da lei que veio com Moisés. Mas os princípios gerais da lei já haviam sido revelados desde o princípio. Este primeiro capítulo de Êxodo faz a ligação do final da narrativa de Gênesis com todas as coisas relativas à revelação da história da redenção da humanidade, que foram experimentadas nos próprios dias de Moisés e que constam não somente em Êxodo, como também em Levíticos, Números e Deuteronômio. Ou seja, desde o início, Deus já estava apresentando, já estava revelando a sua redenção da humanidade. O próprio Moisés, irmãos, registrou as circunstâncias em que ele havia nascido, quando ainda era um bebê, e houve a matança de crianças israelitas ordenadas por Faraó. Os detalhes do seu livramento da morte, irmãos, naquela ocasião, também estão narrados no segundo capítulo. Neste, ele simplesmente registra o motivo alegado para aquela matança, pois o povo de Israel havia se multiplicado muito, contando com 600 mil homens prontos para a guerra, sem contar crianças, mulheres e idosos. E como haviam sido reduzidos à escravidão, tal crescimento preocupava os governantes egípcios quanto a uma possível revolta de escravos que saísse vencedora contra o exército de Faraó. Das 70 pessoas que compunham a família de Jacó, quando entrou no Egito,
descenderam todos esses milhares de israelitas, irmãos, que alguns estimam que, se somando esses homens prontos para a guerra, crianças, mulheres e idosos, chegam-se a um total aproximado de 3 milhões de pessoas, que seria a população total de Israel na época. Neste livro do Êxodo, amados irmãos, nós teremos aí grandes ensinamentos. Cada livro da Bíblia revela um tema especial. Em Gênesis, o tema é a história da criação e como a humanidade entrou no pecado. Êxodo destaca a redenção e como a humanidade pode sair do pecado. A palavra êxodo significa literalmente a saída, semelhante à saída, relacionado, ao êxodo. É a história de Deus conduzindo seu povo para fora da escravidão. O grande plano de salvação de Deus em Cristo, irmãos, inevitavelmente se concretizará quando estudarmos o livro de Êxodo. Amém? E para finalizar, irmãos, o capítulo 1, eu gostaria de dar um destaque especial às parteiras, que temiam mais a Deus do que a Faraó. Eles foram os modelos por excelência de todos os mártires que mais tarde dariam seu sangue por sua fé em Deus. Nosso poderoso Deus, que usa as coisas que parecem tolas e fracas para confundir as fortes. Faraó foi forçado a ficar ainda mais agressivo, promovendo a matança de bebês do sexo masculino. O que antes havia sido um paraíso para o povo de Deus, tornou-se um lugar de morte. A única esperança, irmãos de Israel, seria a intervenção de Deus. Israel precisava de um redentor, um libertador para tirá-los da escravidão. E como veremos em breve, Deus levantaria um líder entre eles para libertá-los da terra, do pecado e da morte. E não menos, irmãos, precisamos hoje de um Salvador, que é Jesus Cristo. É o nome que está acima de todos os nomes. Por meio dele, somos libertos da lei do pecado e da morte. Se nos afastarmos do pecado e confiarmos em Cristo, ele nos tirará de nossa escravidão. Amém? Vamos então, amados irmãos, dar continuidade agora no capítulo 2 de Êxodo, onde aqui veremos a respeito da infância de Moisés e o seu papel como figura central na libertação dos israelitas da escravidão egípcia. Veremos, amados irmãos, no capítulo 2, entre os versos de 1 a 10, a respeito do nascimento e início da vida de Moisés. O capítulo começa, então, com o nascimento de Moisés durante uma época em que os israelitas eram escravizados no Egito. Seus pais, Anrã e Joquebede, esconderam por 3 meses para protegê-lo do decreto do faraó de que todos os meninos hebreus fossem mortos. Quando não conseguem mais escondê-lo, colocam num cesto impermeável entre os juncos do rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, cuida dele à distância. Então vemos que a filha do faraó descobre o bebê, Moisés, no rio e decide adotá-lo, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado da água. Dos versos 11 a 15, à medida que Moisés cresce, ele é criado como um príncipe egípcio na casa do faraó. No entanto, irmãos, ele permanece ligado à sua herança hebraica. Um dia, ele testemunha um capataz egípcio espancando um escravo hebreu e intervém, matando o egípcio. Ao perceber que seu ato é conhecido e que Faraó pretende matá-lo, Moisés foge para a terra de Midian. E nesse versículo 12, irmãos, existe um detalhe interessante. Nós vemos aqui que a palavra diz que Moisés, ele olhou um e ao outro lado. Vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos, é que assim como Moisés ele falhou aqui em matar o egípcio,
Nos dias de hoje, nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para trás, olhamos para frente, olhamos para todos os lados. E mesmo assim, cometemos alguma coisa na qual Deus não se agrada. E com isso, amados irmãos, nós cometemos um grande erro, porque olhamos para todos os lados, mas esquecemos de olhar para cima. Se olhássemos, amados irmãos, para cima, saberíamos que lá em cima existe um Deus que está nos vendo. Existe um Deus onde nada é oculto, nada se esconde, nada é encoberto diante dos olhos do Senhor. Que possamos, amados irmãos, quando estivermos em situações assim, que possamos olhar para cima, sabendo que Deus está nos contemplando, está nos vendo. E aí sim, se há necessidade de pedir ajuda, é do alto, é de cima que vem o nosso socorro. Amém? E dando continuidade, irmãos, no capítulo 2, entre os versos 16 a 25, nós vemos aqui que Moisés chega a Midian, onde encontra as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, num poço. Eles os ajuda a dar de beber e aos rebanhos, e é convidado para ir à sua casa. Moisés se casa com uma das filhas de Jetro, Zípora, e se torna pastor. Entretanto, irmãos, no Egito, os israelitas continuam a sofrer sobre a opressão da escravatura. Dos versos 23 a 25, veremos aqui a preocupação de Deus com o seu povo. O capítulo termina destacando o sofrimento dos israelitas e seu clamor por ajuda. Deus ouve seus clamores e se lembra de sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Isto prepara o terreno para a intervenção divina de Deus e para o desenrolar do seu plano para libertar os israelitas da escravidão. O capítulo 2, amados irmãos, nos traz grandes ensinamentos. Nós vimos aqui que a fuga de Moisés para Midian também nos ensina sobre a jornada imprevisível da vida. Às vezes, amados irmãos, somos conduzidos a lugares e situações que não antecipamos. No entanto, essa jornada, amados irmãos, pode nos preparar para propósitos maiores e nos ensinar lições valiosas ao longo do caminho. Acredito que todo irmão já passou por esse momento, por essa fase. Moisés encontrou então, irmãos, refúgio em Midian, formou uma família e adquiriu experiências que o prepararam para o seu papel como líder de Israel. Da mesma forma, em nossas próprias vidas, podemos nos encontrar em situações inesperadas que nos moldam e nos preparam para o que está por vir. Por fim, irmãos, a resposta de Deus ao lamento de Israel nos lembra que Ele é um Deus que ouve, lembra e age. Quando enfrentamos tempos difíceis e clamamos por ajuda, podemos ter a certeza de que Deus está ciente de nossa situação. Sua fidelidade, irmãos, às suas promessas e a sua disposição para intervir ao nosso favor são fontes de esperança e de consolo. Isso, amados irmãos, nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios que, ao nosso ver ou aparentemente, parece difícil, parece às vezes insuperável. E finalizando, irmãos, o capítulo 2. Em resumo, Deus, amados irmãos, a história de Êxodo, no capítulo 2, nos oferece lições de coragem, compaixão, de providência divina, jornadas assim difíceis, imprevisíveis, e a certeza de que Deus ouve os nossos clamores. Ela nos encoraja a enfrentar os desafios da vida com fé e determinação, a agir com compaixão e empatia, confiar, irmãos, que Deus pode operar milagres em situações improváveis e a lembrar que Ele é um Deus que nunca nos abandona. Mesmo em nossos dias, podemos encontrar inspiração
e orientação nesta história que já se passou há vários anos atrás, mas que continua a tocar os nossos corações e mentes. Amém? Olá, amados irmãos. Estaremos agora meditando e fazendo a leitura do capítulo 3 do livro de Êxodo. Amém? Vamos lá, continuem comigo aí nessa jornada. No capítulo 3, amados irmãos, até o versículo 6, do 1 ao 6, nós veremos aqui que o primeiro encontro de Moisés com Deus na sarça ardente é um momento de transcendência e um significado muito profundo. Este evento, irmão, serve como um prelúdio para a missão importante que ele está prestes a assumir, liderando o povo de Israel para a libertação da escravidão egípcia. Nesta passagem, amados irmãos, é uma passagem importante. Somos levados ao deserto de Midian, onde a vida tranquila de Moisés como pastor de ovelhas é interrompida por um fenômeno misterioso que capta a sua atenção. Moisés, um fugitivo da sua vida anterior como príncipe do Egito, encontrou, irmãos, refúgio no deserto de Midian. Ali, ele provavelmente esperava passar o resto dos seus dias longe dos problemas do mundo. Mas Deus, amados irmãos, tinha outros planos. A narrativa começa com Moisés apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. E é nesse cenário aparentemente comum que a extraordinária sarça ardente entra em foco. A sarça, amados irmãos, que queima, mas não se consome, é um sinal claro de que algo divino estava acontecendo. Este fenômeno, embora misterioso, é uma representação do sagrado e do transcendente que captura a imaginação de Moisés e o atrai para mais perto. É nesse ponto que a voz de Deus se faz ouvir, chamando Moisés pelo nome. Olha que momento glorioso. A escolha de Deus em chamar Moisés pelo nome, irmãos, pessoalmente é significativa. Isso demonstra a intimidade da relação que Deus deseja estabelecer com Moisés e a singularidade da missão que ele está destinado a cumprir. A voz de Deus aqui, irmãos, ordena que Moisés remova suas sandálias, pois o solo em que ele está é santo. Esta instrução é uma lembrança poderosa da santidade e da presença divina naquele momento e na missão que se desenrola. O ato de tirar as sandálias também simboliza a humildade diante da divindade e a disposição de obedecer o chamado de Deus. Moisés, agora descalço, está pronto, irmãos, para ouvir o que Deus tem a dizer. Que possamos também estar com os nossos pés descalços para ouvir Deus falar aos nossos corações. Amém? O diálogo aqui, irmãos, que se segue é crucial. Deus revela sua identidade a Moisés como o Deus dos antigos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ele se identifica como o eu sou o que sou, uma afirmação que transcende o tempo e o espaço, comunicando sua existência eterna, inquestionável soberania. Olha que bênção! Essa revelação de Deus, irmãos, é um lembrete poderoso da natureza única e incomparável do Deus de Israel. Dos versos 7 a 10, veremos aqui nesse segundo momento, no capítulo 3, somos levados a uma revelação mais profunda da natureza compassiva e atenta de Deus em relação ao sofrimento do povo de Israel. Esse trecho, irmãos, mergulha no coração de misericórdia, misericordioso de Deus, revelando sua resposta ao clamor dos oprimidos. A narrativa, irmãos, começa com Deus declarando: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e sei quanto estão sofrendo.
Aqui vemos, irmãos, que Deus, como observador atento da condição de seu povo, ele não é um Deus distante e indiferente, mas alguém que está ciente do sofrimento e da opressão que seu povo enfrenta. A palavra, irmãos, aqui visto, é especialmente significativa aqui. Ela indica que Deus não apenas está ciente dos problemas de Israel, mas também se importa profundamente com eles. Ele vê a aflição e o clamor de seu povo e está disposto a agir em seu favor. Este momento, irmãos, é um momento maravilhoso, onde nós vimos que Deus se apresentou a Moisés como o Deus de seu pai, de Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, irmãos, ele queria dizer que o pai de Moisés servia ao mesmo Deus a quem serviram os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E ele o servia por causa da aliança que o Senhor fizera com esses patriarcas. Na verdade, irmãos, o motivo da aparição a Moisés tinha a ver com a referida aliança, pois havia se aliançado com toda a descendência dos patriarcas, em razão da aliança que havia feito com eles. E isso nós vimos lá no livro de Gênesis, exposto pelo professor Rodolfo. Isso, irmãos, aqui é muito importante de ser aprendido, devidamente, porque quando Jesus elevou o cálice de vinho na Santa Ceia, dizendo que ele representava o sangue da nova aliança, daí aprendemos, irmãos, que não era uma aliança nova no sentido de ter sido idealizada naquela ocasião, mas era uma aliança mesma que Deus havia prometido a Abraão, de que abençoaria no seu descendente, que é Cristo, todas as nações da terra. No entanto, era uma nova aliança, no sentido de ser diferente da que se referia apenas a Israel e que foi feita através de Moisés. Assim, irmãos, como Deus se lembrou dos patriarcas para cumprir a promessa da sua aliança feita com eles nos dias de Moisés, depois, de passados séculos que haviam morrido, de igual modo, ele sempre se lembra da aliança que fez com o seu Filho Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, de abençoar aqueles que estão unidos a Ele pela fé. E jamais se esquecerá deles, porque jamais se esquecerá da aliança que fez com Jesus, de que seríamos o seu povo, seus filhos amados, por meio da fé nele. Assim, irmãos, pela revelação do Antigo Testamento, podemos entender o profundo significado daquilo que temos vivido no Novo. Notadamente, irmãos, o que se refere ao caráter da aliança que temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Deus, amados irmãos, declarou a Moisés, do meio da sarça que ardia, que estava vendo a aflição do seu povo debaixo da opressão dos egípcios, e que havia ouvido também o clamor deles, lhe pedindo livramento. E por conhecer o seu sofrimento, e por lhes atender ao clamor, é que estava-se manifestação da Moisés, naquela hora, para enviá-lo ao Egito como o libertador. E hoje, amados irmãos, ao estarmos passando por sofrimento, ao estarmos passando por aflições, que possamos clamar ao Senhor, clamar a Cristo Jesus, que Ele é real e socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso, irmãos, vamos clamar por Ele no dia da angústia, para que possa nos livrar e assim venhamos a glorificar o seu santo nome. Amém? E finalizando o capítulo 3, irmãos, nós vimos aqui então a instrução de Deus a Moisés, que termina com uma nota de esperança e confiança. Deus declara: "E eu darei a este povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias." Aqui vemos, irmãos, a promessa de Deus de que sua graça estará com os israelitas, tornando possível o cumprimento de suas promessas. Eles não sairão do Egito de mãos vazias, mas carregando as bênçãos e os tesouros de Deus.
Capítulo 3 nos ensina lições valiosas. Primeiramente, ela destaca a importância da comunicação clara e da autoridade divina na liderança. Moisés, irmãos, é o mensageiro de Deus, não um líder autonomeado. Em segundo lugar, ela nos lembra da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da vida, mesmo quando a oposição é inevitável, irmãos. Em terceiro lugar, demonstra a generosidade de Deus em abençoar o seu povo, mesmo em meio à adversidade. Como Moisés se prepara para liderar os israelitas na jornada em direção à liberdade, essa instrução, irmãos, divina serve como um farol de orientação e uma promessa de que Deus está com eles em todos os momentos. Ela também nos lembra que, quando seguimos a vontade de Deus com fé e obediência, irmãos, Ele não apenas nos guia, mas também nos abençoa abundantemente em nosso caminho. Amém? Que possamos agradecer a Deus por todos os teus benefícios e pelo teu cuidado para conosco. Olá, meus irmãos. Vamos dar início, ao capítulo 4 de Êxodo, o último capítulo do dia, Nós vimos até agora capítulos 1, 2, 3 e estaremos agora finalizando com o capítulo 4, nesse primeiro dia de leitura do livro de Êxodo. O capítulo 4, irmãos, é um capítulo crucial no livro, pois marca o início do papel de Moisés como líder e libertador dos israelitas da escravidão egípcia. Este capítulo, irmãos, inclui vários eventos e encontros significativos. Aqui estão alguns pontos que nós estaremos meditando. O primeiro deles é a relutância de Moisés e a comissão de Deus, entre os versículos de 1 até o versículo 17, onde vimos que Moisés expressa, irmão, sua relutância e insegurança em conduzir os israelitas para fora do Egito. Ele questiona suas próprias habilidades e teme que os israelitas não acreditem nele ou não o ouçam. Em resposta, Deus fornece a Moisés sinais milagrosos para nos demonstrar seu poder e autoridade. Ele transforma o cajado de Moisés em uma serpente, deixa a mão de Moisés leprosa e depois a cura, e fornece um sinal envolvendo a água do rio Nilo. Deus também garante a Moisés, amados irmãos, que estará com ele e que Arão, irmão de Moisés, servirá como seu porta-voz para o povo. Deus então, irmãos, comissiona Moisés a ir a Faraó e a exigir a libertação dos israelitas. Nos versos 18 a 20, veremos aqui também a partida de Moisés para o Egito. Moisés, então, recebe a permissão de seu sogro Jetro para deixar Midian e retornar ao Egito. Ele leva sua esposa Zípora e seus filhos e inicia a viagem para o Egito. Versos 21 e 23, vemos aqui então a mensagem de Deus a Faraó. Deus, irmãos, informa a Moisés que endurecerá o coração do Faraó e instrui Moisés a dizer ao Faraó que Israel é o seu filho primogênito. Deus alerta sobre as consequências caso o Faraó se recuse a libertar o seu povo, incluindo a eventual morte do filho primogênito do próprio Faraó. Versículos 24 a 26, veremos a respeito da chegada de Moisés ao Egito. A viagem ao Egito, amados irmãos, ocorre um incidente misterioso e um tanto, como eu posso dizer, um tanto enigmático. Acredito que essa seja uma palavra coerente, envolvendo Deus tentando matar Moisés. Zípora circuncida seu filho e o perigo é evitado. A passagem destaca a importância da circuncisão como sinal da aliança. Amém?
Versículos 27 a 31 do capítulo 4. Aqui veremos o encontro de Moisés e Arão com os anciãos. Moisés aqui, irmãos, e Arão se reúnem com os anciãos de Israel e transmitem-lhes a mensagem de Deus. Eles realizam os sinais que Deus deu a Moisés e o povo acredita que Deus ouviu o seu clamor por libertação. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 4, nós vimos e aprendemos aqui, eu queria apresentar aos irmãos alguns temas e lições principais deste capítulo 4. A primeira lição, o primeiro aprendizado, se é que eu posso dizer assim, é a comissão divina, ou seja, o chamado de Moisés por Deus destaca o tema da comissão divina. Apesar da relutância e da dúvida inicial de Moisés, Deus o equipou com sinais e lhe garantiu sua presença. Isso sublinha, irmãos, a capacidade de Deus de usar indivíduos imperfeitos, inclusive como nós, e hesitantes também como nós, para os seus propósitos. O segundo aprendizado é a respeito dos sinais milagrosos. Os sinais, irmãos, que Deus fornece a Moisés servem como evidência do poder e autoridade de Deus. O objetivo não é apenas convencer o faraó, mas também fortalecer a fé de Moisés e a fé dos israelitas. E também Deus, ele destrói outros deuses, né? Porque assim como ele diz em sua palavra, ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Um terceiro aprendizado seria a respeito da aliança e a circuncisão. O incidente envolvendo a circuncisão do filho de Moisés, amados irmãos, mostra o significado da circuncisão como um sinal de aliança entre os israelitas. Também enfatiza a importância da obediência aos mandamentos da aliança de Deus. Um quarto aprendizado aqui seria a respeito da soberania de Deus. Olha que bênção! A declaração de Deus de que ele endurecerá o coração do faraó levanta questões sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do faraó. Prepara o cenário para o conflito que vai se desenrolando, né, e se desenrola entre o poder de Deus e a resistência de Faraó. E finalizando também com o último aprendizado, é a respeito da liderança e fé. A jornada de liderança de Moisés, irmãos, começa com sua disposição de confiar e obedecer a Deus, mesmo diante da incerteza. Sua interação com os anciãos de Israel demonstra a importância da fé e da crença nas promessas de Deus. Êxodo capítulo 4, irmãos, marca um ponto de virada crucial, quando Moisés aceita o seu papel como líder dos israelitas e se prepara para enfrentar o faraó. Prepara o cenário para os acontecimentos assim até de forma dramática, né, que se seguirão na busca pela libertação dos israelitas da escravidão egípcia. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Êxodo, capítulos 1, 2, 3 e finalizando com o capítulo 4. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Fiquem todos na paz e até amanhã, onde daremos continuidade na exposição. Amém? Fiquem com Deus.